Digo e repito, a imprensa carioca é uma imprensa sem vergonha. Ela é chapa branca. Ela nunca vai perguntar para o VP por que ele mentiu para o Corinthians para ir para o Flamengo. Mas não foi a coletiva ainda. Não foi a coletiva ainda, mas na coletiva essa pergunta não vai acontecer. Vai lá e veste a camisa do Flamengo e diz, eu vim para cá para ganhar títulos. Ô, seu cara de pau, você veio para o Corinthians fazer o quê? Veio fazer o quê no Corinthians? Você não veio aqui para ganhar título também? Seu sem vergonha! Agora eu quero ver você ganhar título aí no Flamengo. Cara de pau! Português, cara de pau. Nem todo português é assim como você, graças a Deus. Mas você não presta. Você não tem caráter, você é um sem vergonha. E eu quero ver. Eu tô quase indo pro Rio de Janeiro para fazer essa pergunta para você. Que eu quero ver que cara que você vai fazer. A não ser aqueles gorilas lá que são aqueles gigantes que são geralmente seguranças do Flamengo, me põem para fora. Mas eu quero ver você falar isso na minha cara. Eu saí do Corinthians porque eu quis sair. Você devia ter falado isso antes, sem vergonha. E não é meu amigo, não. É amigo do Zé Paz. Aliás, alguns coleguinhas aqui de São Paulo disseram que o jornalista, quase que chamando de frouxo os jornalistas do Rio, como se os caras não tivessem feito pergunta. Fizeram pergunta assim, mais de um. Você citou aí a ESPN, a Isabelle Costa, repórter lá do canal Paparazzo Negro, também perguntou. Só que tinha torcedor no meio, gente querendo abraçar o cara. Ele, evidentemente, não dá para falar sobre um assunto desse no meio daquele furdunço todo, né? Aquela confusão toda. Não, vou falar agora a situação aqui, a minha sogra, não dá. Ele tem que falar isso na coletiva, sentadinho, bonitinho, com calma, né? Mas as pessoas estão tão desesperadas por esse assunto que elas querem que o cara desça do avião já fazendo um pronunciamento do aeroporto. Ele poderia nem falar com ninguém. O próprio Gerson, que foi apresentado também hoje como recontratação do Flamengo, ele passou direto, só deu um tchauzinho e foi embora. Tinha uma galera de jornalistas esperando quando ele chegou no dia anterior, né? Dia 1º, se não me engano. O Vitor chegou ontem, dia 2, de manhã cedo. E na coletiva ele vai falar, isso vai ser perguntado, obviamente. Alguém vai perguntaram no aeroporto, vão perguntar lá. Eu imagino... Quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 2-3 milhas você encontra o melhor... Uma caravana de colegas da imprensa de São Paulo, agora todos num avião lotado, indo não pro Rio, para fazer as perguntas, né? Porque estão tão preocupados com isso, até a ponto de atacar os colegas que fizeram as perguntas, gente. Fizeram, só que o cara não vai responder ali. É óbvio, eu também não responderia ali. Não é o local adequado para você poder desenvolver um raciocínio e falar sobre um assunto que gerou tamanha polêmica. Na coletiva ele vai ter tempo, condições de temperatura e pressão adequadas para responder. Um dia mais, calma. Mais um dia. Ele chegou ontem, segunda-feira, de terça-feira, o homem vai falar sobre esse negócio para ver se esse assunto tem uma definição. E aí tem um ponto que é importante. Eu mantenho a minha opinião. Eu acho que ele não agiu da maneira correta porque deveria ter falado a verdade. Também não conheço a versão dele. Vamos conhecer a versão dele agora. Tudo com calma. Com calma, exato. Porque é aquela coisa. Tem uma coisa básica do jornalismo que é ouvir o outro lado. O outro lado ainda não se pronunciou. Não. Então vamos saber que diabo ele vai falar. De repente o cara faz uma revelação bombástica e a gente fala, caramba, a gente não sabia disso. Então vamos ver. Ou então ele pode se desculpar, como se desculpou, por exemplo, com os corintianos, quando citou o Liverpool uma vez. Que ele falou, não, eu também gostei de treinar o Liverpool. Ele viu que pegou mal mesmo. Ele foi lá na coletiva seguinte, foi mal, peço desculpas aqui e tal. Não sabemos... do dinheiro também. No da grana que ele falou, foi mais ou menos meio um pacote, né? Então vamos ver o que vai acontecer, o que ele vai falar, quais são os argumentos que ele vai apresentar. Agora tem um ponto que é importante aí. Para mim, a resposta, essa é a razão pela qual ele não renovou com o Corinthians, né? Porque, na verdade, o Flamengo contrata um técnico sem emprego, né? Ele está sem contrato com o Corinthians a partir do dia 1º de janeiro, já oficialmente comunicado. Inclusive com coletivo, com troca de elogios, o presidente se refere a ele como irmão, aquela coisa toda. Então já sabia que o Flamengo contrata um técnico que estava desempregado. Para mim está muito claro que ontem teve ele fez um treino, né? Aí teve uma entrevista com a TV do clube. A repórter da Flá TV, ela pergunta a ele, o que você achou do CT e tal, primeiro contato aqui com a estrutura sua de trabalho. E ele começa a falar. Ele fala, em dado momento, ele fala o seguinte, a estrutura é muito boa, o elenco é ótimo, a grosso modo, em outras palavras, ele diz isso. E foi por isso que eu não estava pensando em voltar para o Brasil, mas resolvi agora aceitar a proposta do Flamengo, por isso. Então está muito claro, gente, que quando ele rompe, para mim está muito claro. Eu acho que não deve ter surpresa na coletiva. Quando ele e o Corinthians chegam à conclusão de que não dava para continuar, por quê? Porque ele queria fazer mudanças no elenco. Como no dia 15 de novembro, o nosso companheiro Rodrigo Vessone, do site Meu Timão, publicou a matéria dizendo o seguinte: a questão familiar, sogra, etc. e tal, não é o principal, o único motivo para que ele não renove com o Corinthians. O Vitor quer fazer mudanças no elenco, quer rejuvenescer drasticamente o elenco e tal, e a diretoria
ou não se vê em condições, ou não concorda, realmente isso demandaria dinheiro, tem que negociar o jogador, contratar outros, Faustos Vera, que é um jogador jovem e tal, para poder dar uma mexida no elenco. Ele queria fazer essas mudanças e o Corinthians não estava em condições de fazer, ou não queria fazer, enfim, não havia um acordo. Então eles rompem. Para não colocar, esse é o meu entendimento, vamos ver se na coletiva essa versão vai se confirmar. Para não chegar na coletiva, vai ser um negócio seguinte, senhor torcedor corintiano, o técnico aqui, vocês querem continuar, nós também, só que nós não temos condição de oferecer o que ele quer mais do que a gente pode oferecer, então ele vai embora. Falaram que não, tem a questão familiar, claro, eu acho que isso não é mentira. A sogra dele tem, acho que, Alzheimer, né? Então, uma pessoa que tem que ter uma pessoa da família próxima, mas isso não me parece que seja um grande problema se você trouxer a família, a sogra, todo mundo, e montar uma estrutura aqui em São Paulo, no Rio, onde for, como ele certamente tem lá em Portugal, onde vivem seus familiares, né? Imagino que seja isso que vai acontecer, enfim. Mas na primeira vinda dele para cá, é muito claro também que ele não vem para ficar muito tempo. Faz um contrato muito curto, um contrato de 9 meses aproximadamente. Chega em fevereiro, sabendo que em novembro acabou, vai embora. E acho também, eu repito, já falei aqui outras vezes, tá faltando altivez, hein? Muitos corintianos. Gente, é só um técnico que não ganhou nada no Corinthians e que fez um trabalho razoável no Corinthians. Se ele vai ser bom no Flamengo ou não sei. Eu acho que ele é um bom técnico, sempre falo isso, mas eu acho que o trabalho dele não foi brilhante no Corinthians. Não entendo o porquê de toda essa ciumeira. E o ponto mais chave disso tudo, acho que esse é o ponto que, se eu fosse corintiano, estaria me incomodando. Que é o seguinte, o Corinthians não consegue competir com o Flamengo no mercado. Essa é a realidade. E isso pesa na escolha de um profissional. Claro que pesa, certo ou errado, se ele encaminhou, isso é uma outra discussão. Mas e por que não consegue competir? Bem, quem está na gestão do clube está lá há um tempão. São os mesmos dirigentes. Então,